Graças ao Senhor, estamos na igreja e estamos sendo edificados à habitação de Deus no Espírito. Essa é a mensagem dessa semana, e ontem nós vimos sobre a importância de nós sermos edificados, e hoje o Senhor quer ter descanso, quer ter liberdade para operar em nós e por meio de nós como a sua igreja. E o Senhor quer alcançar as pessoas que precisam receber o Evangelho, que precisam ser colocadas debaixo do encabeçamento de Cristo. Então, a função da igreja hoje na terra, irmãos, não é apenas prover para nós, cristãos, alegria, paz, mas é trazer todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. É uma questão de governo. É uma questão de trazer o reino de Deus para ter uma expressão aqui na terra. E nós também vimos sobre a importância de nós aprendermos a crer na palavra e praticar a palavra. E a importância de nós também aprendermos a nos submeter, porque quando nós somos encabeçados, o Senhor precisa ter comando sobre a nossa vida. Isso começa na nossa própria casa, na nossa família, no nosso lar. Cristo precisa encabeçar a minha casa. O Senhor precisa ser o primeiro, sempre, em todas as decisões da nossa casa. E também, ampliando para a obra de Deus, na igreja o Senhor também precisa encabeçar todas as coisas. Então, nós vimos sobre Cristo ser essa rocha, essa pedra angular, mas os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas, direcionam para que o Senhor possa executar tudo aquilo que Ele quer executar por meio da igreja, debaixo dessa direção. Isso é bênção para nós, isso é algo que nos traz segurança. E nesta manhã tem uma porção complementar da palavra de ontem, e eu coloquei um tema que é: somos a igreja, e como novo homem, somos habitados por Deus que manifesta a personalidade de Cristo. O novo homem é a personalidade de Cristo. Todos nós temos uma personalidade. Eu vejo meus meninos pequenos e já começam a manifestar a personalidade. E todo dia nós vemos cada vez mais a manifestação dessa personalidade. Às vezes por meio de uma coisa engraçada que eles falam, às vezes por meio de uma birra muito grande que a gente tem que aguentar ali como pais para não perder a paciência, às vezes mesmo da maneira que eles brincam, da maneira que eles falam. O ser humano tem uma personalidade, todos nós temos a nossa personalidade, mas quando nós olhamos para o aspecto coletivo, a personalidade da igreja é o novo homem, é Cristo nos dando uma nova vida, nos dando uma nova identidade. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Por isso, irmãos, o Senhor está renovando o nosso coração, o Senhor está tirando as coisas que não prestam em função da nossa vida carnal, e o Senhor está substituindo essas coisas com aquilo que Ele é. Isso também permeia a nossa vida coletiva, e precisa permear a nossa vida coletiva, porque o Senhor precisa ter uma expressão aqui na terra para executar a sua vontade. É por isso que quando nós servimos juntos, nós aprendemos a negar a nós mesmos, porque estamos sendo formados, estamos sendo edificados como um novo homem, onde a personalidade predominante que governa é o Senhor em nós. E o Senhor tem tantas características maravilhosas, tantas virtudes. Eu vou falar só de um, que é o amor. Quando estamos amando o Senhor, somos tocados pelo amor do Senhor, fica mais difícil perder a paciência, não fica? Fica mais difícil se irritar, fica mais difícil brigar com o irmão do seu lado. Considera, irmãos, como o Senhor te salvou. Você prestava? Você era uma flor que se cheire? A expressão que se usa, né? Quando tem uma pessoa meio complicada, briguenta, que gosta de criar confusão, às vezes a gente fala, aquela pessoa não é flor que se cheire, né?
será que nós somos pessoas boas, pessoas dignas, merecedoras do amor de Deus, da misericórdia de Deus? Em Efésios 2, nós vemos a verdadeira condição do homem, a nossa condição. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, essa é a condição do homem. Essa é a minha condição e a sua condição sem Deus, sem o Senhor. Então, nenhum de nós podemos declarar: eu sou digno, eu sou uma pessoa boa. Todos nós somos pecadores, mas a graça nos alcançou. Porque o Senhor, Deus Pai, nos amou e resgatou o homem para novamente participar do seu plano depois do caos que Satanás trouxe em função da queda do homem. E a queda do homem trouxe a desobediência, trouxe a independência. Nós também vimos isso na palavra de ontem. E a independência introduziu o pecado que trouxe a morte. Então, uma degradação completa. Mas o Senhor quer nos salvar dessa degradação. O Senhor quer restaurar a verdadeira função do homem no propósito de Deus, que é justamente cumprir o que o Senhor deixa no começo de Gênesis, que o Senhor multiplica a sua vida, tem uma expressão aqui na terra, que a vida dele tenha autoridade aqui na terra e possamos tomar de volta o reino que foi usurpado por Satanás. Olha para a situação do mundo sem Deus, é um caos. É só confusão, só problema. Isso é falta do governo de Deus. Então a igreja, edificada como a habitação de Deus no Espírito, como novo homem, traz de volta a ordem para que o Senhor se expresse por meio da sua igreja com a sua personalidade. E quando nós trazemos isso para a nossa experiência, irmãos, nós temos que ser práticos. E tem um versículo, tem 2 versículos que eu queria ler com os irmãos, que fala sobre nos esvaziar da nossa capacidade natural. Nós aprendemos que a nossa carne não pode servir a Deus. O exemplo de Caim nos mostra isso. Caim quis servir a Deus baseado no padrão dele, no que ele achava que era correto. Mas Deus aceitou a oferta de Abel. E o resultado da rejeição de Caim foi que ele fomentou esses sentimentos negativos e matou o irmão dele. Olha que situação degradante. Irmãos, a salvação nossa está em dependermos totalmente do Senhor, em obedecermos a palavra do Senhor, praticarmos a palavra do Senhor. Vamos ser como Abel e não como Caim. O Senhor não pode usar a nossa capacidade natural desvinculado dele. O Senhor usa a nossa capacidade quando nós tomamos a cruz. Quando nós nos esvaziamos de tudo aquilo que nós somos em nossa carne pecaminosa, para que o Senhor nos salve, e aí, em ressurreição, o Senhor usa os talentos que Ele nos dá. Então, vamos abrir em Isaías 57:15. A história do povo de Israel começou até que bem, mas depois nós vemos muitos anos de degradação, de idolatria, do povo afastado do Senhor, e o povo de Israel sofreu demais. E no capítulo 57, nós vemos a condenação da idolatria de Israel. Mas, nesse trecho aqui, a partir do versículo 14, nós vemos uma mensagem de paz para os arrependidos. E aqui diz: porque assim diz o alto, o sublime, que é o Senhor, que é Deus, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Podemos fazer uma correlação desse versículo também com as bem-aventuranças, a questão de sermos pobres de espírito, humildes de espírito. Para o Senhor nos salvar e nos dar vida e nos esvaziar da nossa capacidade natural, nós precisamos ter um coração de arrependimento, irmãos. Um coração contrito. Porque o orgulho nos cega. A arrogância
é uma grande barreira para Deus alcançar o nosso coração. Todos os dias precisamos nos arrepender, pedir perdão dos nossos pecados, nos esvaziar das impurezas que muitas vezes acabam sobrecarregando o nosso coração, pedir perdão para o Senhor por nossas atitudes. Podem ser atitudes ou ações relacionadas ao nosso orgulho. Às vezes machucamos as pessoas pelo nosso modo agressivo de ser. Às vezes nós temos problemas com pecados, não saber como lidar com tentações. Precisamos lidar com essas questões do nosso coração. Ou às vezes mesmo nós amamos o mundo, nós idolatramos coisas ou pessoas que substituem o lugar de Deus em nosso coração. E tudo isso tem que nos levar para termos um coração abatido e um espírito contrito de pedir para o Senhor limpar nosso coração de todas as coisas. E o Senhor se agrada disso. O rei Davi foi um grande rei, usado muito por Deus, mas foi um grande pecador também. Isso é uma lição para nós, não para nós condenarmos o rei Davi. Olha o que Davi fez, cometeu assassinato, cometeu fornicação, sim, foram pecados graves. Mas no salmo que ele oferece como oração ao Senhor, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável e não me lances fora da sua presença. Irmãos, essa tem que ser nossa atitude, de nós valorizarmos a presença do Senhor, a presença do Espírito em nossa vida, e principalmente nesse tempo final, a igreja, como esse novo homem, como exército, o Senhor precisa contar com cada um de nós. E o inimigo quer nos abater, o inimigo quer nos derrubar. Mas o Senhor diz: habito também com um contrito e abatido de espírito. O arrependimento nos leva a experimentarmos a habitação de Deus. Porque nós damos espaço para o Senhor conquistar nosso coração, ao invés de usurpar as áreas da nossa vida que deveriam ser de Deus, mas às vezes a gente não deixa o Senhor entrar. Nesta manhã o Senhor quer renovar nosso coração. E nós temos a oportunidade para ter um espírito contrito e humilde. O versículo 2 do capítulo 66 fala: porque a minha mão fez todas as coisas, todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido do espírito, e que treme da minha palavra. Precisamos ter reverência à palavra, precisamos amar a palavra que o Senhor nos tem dado na igreja, obedecer ao falar do Senhor. Isso nos traz salvação, irmãos. O Senhor hoje quer mudar a nossa atitude. Nós não temos mais tempo a perder. E nesta manhã, essa é a condição do coração que o Senhor quer gerar em nós, para que possamos depender totalmente do Senhor. A independência trouxe a ruína do homem, mas a dependência de Deus traz a salvação do homem. E quando nós dependemos do Senhor e obedecemos a palavra que Ele nos dá, a personalidade do Senhor se manifesta, e o Senhor tem como executar a sua obra na terra por meio da sua igreja, por meio de nós. O Senhor quer restaurar a função do homem por meio dessas condições. E para finalizar, a porção base da mensagem dessa semana, Efésios 2, 21 e 22. Eu vou ler a partir do 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Esse bem ajustado quer dizer que todas as partes estão unidas, estão encaixadas para que o edifício seja construído. Alguns irmãos trabalham com construção civil, ou quando a gente vê uma obra sendo trabalhada, né, os tijolos aí, um encaixando com o outro. Hoje estamos sendo encaixados para essa edificação. E o Senhor nos traz a paz para nós sermos encaixados uns com os outros. O Senhor derrubou toda a parede de inimizade que havia. O Senhor trouxe a paz. Nós começamos a reunião cantando um hino sobre como o Senhor nos trouxe a paz. Para que haja paz, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, irmãos.
Vamos ser menos altivos, menos fortes na nossa maneira de conduzir as coisas de acordo com o nosso próprio pensamento e vamos deixar o Senhor governar nossa mente. Vamos deixar o Senhor renovar o nosso coração. Vamos aprender realmente a ser encaixado de acordo com o plano de Deus. Vamos pensar de maneira lógica. Você acha que o teu plano é melhor do que o plano de Deus? Sinceramente. E por incrível que pareça, às vezes, em nossa ação do dia a dia, a gente age como se fosse, né? O meu plano é melhor. Lá no fundo, talvez nós cremos que não, mas quando a gente age de maneira independente do Senhor, muito forte em nossa carne, estamos basicamente falando, não, o meu plano é melhor do que o plano de Deus. Vamos confiar de que o Senhor vai terminar a obra em nós, irmãos, e vamos obedecer ao Senhor. Vamos aprender a ser encaixados uns com os outros, e aí a personalidade de Cristo como novo homem se manifesta, e as pessoas que não têm o Senhor vão ver uma expressão viva da igreja, e vão dizer, olha, Deus realmente está no meio de vocês, eu preciso experimentar disso. E aí o Evangelho tem poder, o Evangelho tem respaldo, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade, a realidade se manifesta na igreja, porque nós estamos sendo encaixados de acordo com a vida de Deus que já nos transformou. Isso é um milagre, irmãos, que acontece em nossa vida. Ó Senhor Jesus. E no versículo 22 fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados juntamente. Não tem como viver sozinho. Não tem como viver sozinho. Nos tempos finais, cada vez mais nós vamos viver juntos, edificando juntos, servindo juntos, pregando o evangelho juntos, para que o Senhor tenha uma expressão. O mundo se organiza de maneira confusa, caótica, mas o mistério da iniquidade hoje está operando. Mas nós não somos uma organização, nós somos um organismo em que a vida de Deus precisa se manifestar. De novo, voltando para a questão, né, do exemplo de uma criança crescendo, quanto mais a vida cresce, mais maturidade é expressada. Meu menino, Natanael, ontem ele sentou em cima do carrão ali, no local de reuniões, começou a fazer uns batuques lá, né? Mas vai demorar até que ele realmente consiga tocar a percussão na reunião da igreja. Por quê? Ainda não tem maturidade, mas ele começou ali. Vamos deixar a vida do Senhor trabalhar em nossa vida para que possamos ter função na igreja. Todos nós já temos função, todos nós já temos pelo menos um talento. Podemos dizer na rua, na nossa família, uma frase que abre as portas do coração das pessoas, que é, eu posso orar por você? Essa maneira muito simples de nós já funcionarmos dentro do encargo atual que o Senhor nos deu. O Senhor quer salvar as pessoas, irmãos, por meio de nós. O Senhor usa cada um de nós para operar o milagre da salvação na vida das pessoas. Vamos ser fiéis ao que o Senhor nos tem trazido, para não sermos irmãos que ficam apenas observando o que está acontecendo, vivendo na periferia da vida da igreja de maneira passiva. Vamos lembrar que no amor do Senhor, sem pressão negativa, mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados pelo Senhor. Os cristãos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqueles que não têm o Senhor é o grande trono branco e vão direto para o lago de fogo. Por isso que a gente precisa pregar o evangelho, irmãos. Esse desespero, essa angústia, esse amor precisa encher nosso coração para nós vermos a importância de nós pregarmos o evangelho, porque nós fomos alcançados pelo evangelho. Aqueles que são tocados pelo evangelho, pregam o evangelho. Aqueles que não são tocados, ficam indiferentes. Eu não quero ser alguém indiferente ao que Cristo fez em minha vida, irmãos. E você também não pode ficar indiferente ao que o Senhor fez na sua vida. Vamos deixar o Senhor nos permear com seu amor e vamos ser ativos para ser esses canais da graça de Deus. Esses canais do rio, da água da vida. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão gotinhas de água viva? Rios de água viva. Esse é o poder de Deus que opera por meio de nós, a sua igreja. Vamos praticar, meus amados irmãos.
Jesus é o Senhor. E aí o Senhor pode descansar, ter liberdade, trabalhar na igreja, porque já estamos totalmente encabeçados por Ele. Aí, quando o Senhor, por meio da igreja, pregar o evangelho do reino até os confins da terra, e só Deus Pai sabe exatamente qual que é o ponto no tempo no qual isso vai acontecer, então virá o fim. E o Senhor volta. Vamos amar a volta de Cristo, irmãos. Vamos amar a volta do Senhor. Jesus é o Senhor.